Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gianangelo, eu sou psicólogo e mestre em psicologia e eu estou aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez não com a série Pergunte ao Psicólogo, onde a gente responde algumas questões enviadas por vocês, mas continuem enviando porque a gente tem uma programação aí de novos vídeos com questões que estão sendo formuladas. Você pode mandar como comentário ou inbox, direct, como você achar melhor, mas dessa vez o vídeo é um pouquinho diferente. Esse vídeo ele tem uma versão impressa que está lá no blog rgpsicologia.blog, que é 5 motivos por que você deve iniciar a sua terapia agora. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque a gente muitas vezes recebe questionamento das pessoas sobre o que é a terapia ou em que a terapia pode de fato ajudar o sujeito no seu desenvolvimento, na sua vida cotidiana. Então eu fiz aqui uma lista de 5 motivos, haveria, claro, outros, mas para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas possibilidades da terapia, da psicoterapia, na vida de qualquer pessoa, né? Então, o primeiro motivo que eu queria trazer é que, primeiro, você não precisa agradar a todas as pessoas. O que será que isso tem a ver? Imagine a vida de uma criança muito pequena, que acabou de nascer, tem alguns poucos meses de idade. Nesse momento, nesse começo de vida, a criança não percebe uma distinção entre ela e outro. Então, os seus cuidadores e ela são praticamente, para ela, são a mesma coisa. Ela não tem essa percepção de outro, né? Ela é absolutamente egocentrada, como a gente poderia dizer. Agora, imagina como é a vida dela. Essa criança depende, para satisfazer as suas necessidades mais básicas de sobrevivência, de todos os adultos que ela puder contar à sua volta. Ela não é capaz de garantir a sua alimentação, ela não é capaz de garantir a sua higiene, e ela não é capaz com isso de se prevenir de doenças, ela não é capaz de ir a um médico caso ela venha a ter algum problema de saúde, enfim, ela não é capaz de absolutamente nada de maneira independente. Ela depende em absolutamente tudo dos adultos que a cercam. Bom, aos poucos, essa criança começa a perceber que os pais não são uma extensão dela, que os pais são pessoas distintas dela e, mais do que isso, que seus pais têm outros afazeres além de cuidar dela. Nesse momento, ela começa a ter a percepção de que cuidar dela é algo que os pais fazem, os pais ou os cuidadores fazem, digamos, arbitrariamente, fazem porque querem. E nesse momento pode surgir uma angústia muito precoce e até por isso muito aterrorizante na cabecinha da criança, de que esses pais podem simplesmente a qualquer momento deixar de fazer isso, porque eles podem. E então pode surgir a necessidade dessa criança para ser, aí a grosso modo não entrar em outras minúcias, né? Porque nesse momento a criança pode começar a se sentir culpada, inclusive, por alguns afetos que ela teve durante esse tempo anterior e que foram afetos negativos, direcionados a esse outro, que agora ela percebe como outro, mas enfim, para ser mais resumido, essa criança pode ter a tendência, então, de querer agradar esses cuidadores para poder ter certeza de que eles vão continuar cuidando dela. E isso pode se enraizar de uma tal maneira no sujeito que mesmo após a vida adulta, ele leva consigo essa tendência, essa necessidade de agradar, essa incapacidade de enfrentar o outro enquanto outro, esse medo de perder o amor do outro e por isso essa dificuldade em dar limites e dizer não. E se isso acontecer, isso obviamente vai trazer problemas.
Isso porque viver vai se tornando um fardo, um peso muito grande que você carrega, porque o tempo inteiro você precisa agradar e você não pode dizer não a pessoas que muitas vezes invadem os seus limites, fazem coisas que você não gosta. Então, a psicoterapia tem, por exemplo, essa possibilidade de refletir e trazer junto do sujeito um espaço de elaboração ou de ressignificação para que ele possa compreender esse enraizamento e possa, a partir de então, lidar melhor, principalmente com figuras de autoridade e se colocar melhor no mundo. Ok? Motivo número 2. Motivo muito importante também. Porque viver é fazer escolhas. E quem não se conhece não faz boas escolhas. Eu estive com um amigo meu um tempo atrás num restaurante. A gente foi abordado por um garçom e ele nos disse que havia 2 drinks em promoção naquele dia na casa. Então, meu amigo escolheu um, eu escolhi o outro. Depois de um tempo chegaram os drinks e meu amigo olhou e falou: eu não sei por que eu pedi isso, eu nem gosto. Aí eu gentilmente me ofereci para trocar com ele. Não, então se você prefere esse aqui, vamos trocar. Ele falou: não, o problema não é esse, eu também não gosto do seu. Poxa, mas se ele não gosta, por que ele pediu? Quer dizer, é óbvio que a gente está trazendo aqui uma situação banal, cotidiana. A maioria das nossas escolhas importantes de vida são muito mais significativas do que essa, mas de qualquer maneira, a percepção do que eu sei, do que eu gosto, de quem eu sou, de onde eu quero chegar, é o que me leva a fazer escolhas inteligentes. Se eu não paro para pensar se eu gosto ou não daquilo, se ao ser colocado diante lá de 2 possibilidades de drink, eu não sou capaz de dizer: mas pera, eu não gosto de nenhum dos 2, você não tem uma terceira opção, ou não, eu não vou aproveitar a promoção de hoje, então você vai ser apresentado a um drink que você no final das contas vai ter que pagar e que você nem gosta. E isso vale para escolhas simples, para escolhas corriqueiras, mas vale também e principalmente para escolhas mais importantes. Se a gente não se conhece, não sabe qual é o nosso propósito de vida, não sabe qual é o nosso projeto de vida, não sabe do que a gente verdadeiramente gosta, quando os dilemas nos são apresentados na vida, a gente tem imensa dificuldade de saber para que lado nós vamos. E corremos um seríssimo risco, e faremos isso muitas vezes, de escolher errado. Então, a psicoterapia, enquanto uma chave para o autoconhecimento, também traz escolhas melhores, porque quem se conhece melhor, escolhe melhor. Ok? Terceiro ponto. Porque na sociedade em que a gente vive, é muito difícil encontrar tempo e lugar para tratar dos nossos afetos. Tem um exemplo que eu costumo colocar, que é da criança que chega da escola. Eu, pelo menos na minha infância, não me lembro de uma época em que eu chegasse da escola e algum adulto dissesse para mim: poxa, como é que você se sentiu lá? Você teve algum medo? Você sentiu raiva de algo ou de alguém? Você ficou alegre? Como você se sentiu na escola? Em geral, as perguntas são: quanto você tirou naquela prova de matemática? Quando é que sai o seu boletim? Ou seja, perguntas que valorizam sempre a racionalidade, que é o que se entende, por mais que às vezes o discurso seja outro, é o que se entende no final das contas que a criança vai fazer na escola. Ela vai aprender. E as outras questões afetivas que acontecem na escola muitas vezes são negligenciadas. Isso não acontece só na escola, a escola é um exemplo. Isso acontece na família, onde muitas vezes questões afetivas, principalmente daqueles afetos que a gente chama de negativos, não tem espaço. Isso acontece em relacionamentos amorosos, isso acontece em amizade. Dependendo do que você tem para falar, ou dependendo da negatividade, entre aspas, do que você vai dizer, você pode ser podado. Ah, você está colocando a conversa muito para baixo. De repente aquilo é a coisa mais importante que você tem para dizer sobre si naquele momento, mas você é podado. Por quê? Ah, porque as pessoas não gostam de ouvir sobre isso. E a gente gosta de falar então sobre o quê? Sobre informações, sobre coisas mais racionalizadas, sobre assuntos gerais,
que, enfim, todo mundo conhece, se não conhece, alguém já falou a respeito. Então nós vivemos sim uma sociedade em que a dimensão afetiva humana, que é das mais importantes sem dúvida alguma, é em geral negligenciada. E a psicoterapia acaba sendo esse lugar e esse tempo, esse período da semana, onde você consegue trazer as suas vivências da maneira como elas são, negativas, positivas, neutras, não importa, e você tem esse espaço, então, de elaboração desses afetos. Ok? Esse foi o terceiro ponto, agora a gente vai para o quarto. Quarto ponto, porque o sofrimento pode aprisionar. Porque a psicoterapia não busca livrar o sujeito de qualquer forma de sofrimento, ou seja, não busca extirpar, tirar o sofrimento, a dor da vida do sujeito. Porque dor e sofrimento fazem parte da vida, né? Você imagina uma mãe, é um exemplo que eu gosto de dar, uma mãe que ansiosamente esperou pela sua gravidez, engravidou, esperou mais ou menos 9 meses e começa a sentir as contrações e entra em trabalho de parto. O trabalho de parto, ele provoca uma das dores mais absurdas, mais lancinantes, já catalogadas pela medicina. E, no entanto, as únicas lágrimas que essa mãe derruba naquele momento são lágrimas de alegria. A dor não é necessariamente ruim. Aliás, a dor, ela faz parte de momentos muito importantes do nosso desenvolvimento, há muito tempo na história da humanidade, muitos rituais de passagem para a vida adulta, desde sempre, e até hoje em algumas tribos, algumas civilizações que não sejam a nossa ocidental moderna, envolvem a dor, né, como forma de mostrar a passagem para um novo momento importante da vida. Agora, qual é o problema da dor? O problema da dor é quando ela aprisiona, quando ela tem uma intensidade, quando o sofrimento tem uma característica tal que você não consegue fazer mais nada, não consegue fazer fluir o fluxo da vida e fica estacionado naquilo. Então a dor aprisionou. Quando a dor aprisiona, nós perdemos uma qualidade que é talvez a mais importante da nossa humanidade, que é a liberdade. E quando a gente perde a nossa liberdade, a gente está desumanizado. Então a psicoterapia, como uma possibilidade de trazer de volta a liberdade dentro de uma situação de sofrimento, dentro de uma situação traumática, de uma perda, de um luto, ou de o que quer que seja, é uma das outras possibilidades e um dos outros motivos pelos quais você pode e deve iniciar a sua psicoterapia agora. Ok? Quinto e último motivo, mas obviamente não menos importante, porque afinal de contas, gente, falar um segredo aqui, viver é difícil. Viver é difícil. A gente passa, eu acho que a partir de um determinado momento da vida adulta, com um certo tempo de vida, é muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca tenha passado por um momento de extrema dor, um momento de crise, um momento em que aconteceu algo que ela chamaria de trágico, por exemplo. Então, a gente carrega com a gente, muitas vezes, questões complexas que aconteceram há menos tempo ou há mais tempo, mas complexas. E ninguém é obrigado a conseguir lidar com todas as questões da vida sozinho. E como a gente disse no motivo anterior, como a gente tem extrema dificuldade de encontrar espaços e momentos onde a gente possa elaborar isso com outras pessoas. No nosso dia a dia, a psicoterapia é esse lugar onde a gente pode fazer uma parceria em prol da nossa saúde psíquica, do nosso bem-estar, da nossa alegria, do nosso projeto de vida, das nossas ambições positivas, e junto com o psicoterapeuta, de uma maneira compartilhada, sem imposição, sem vender conselhos, a gente consegue entrar na vida do sujeito e a partir dele mesmo, a partir de quem ele é e que muitas vezes ele mesmo ainda não sabe, não conhece, refazer o percurso onde, porventura, este percurso tenha sido de alguma maneira interrompido ou essa estrada tenha sido de alguma maneira esgarçada. Isso é algo
que a gente dizendo aqui num vídeo pode parecer um pouco abstrato, mas eu faço então o convite a você que de repente se identificou com qualquer um dos motivos que a gente trouxe nesse breve vídeo, que você entre em contato e que a gente possa bater um papo, possa ter uma primeira avaliação, para que você possa sentir na pele o que é de fato a psicoterapia, o apoio e a atenção psicológica, e que a gente possa então sair dessa abstração da fala e trazer a compreensão do que é a psicoterapia de fato para a sua experiência, que é onde ela precisa estar e onde realmente ela faz diferença para a vida das pessoas. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Por hoje é só. Eu agradeço se você puder curtir, compartilhar esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Se você se inscrever aí no meu canal do YouTube, a gente vai continuar postando novos vídeos sempre, toda semana. Até agora, eu agradeço então a atenção de vocês. Me despeço e até um próximo vídeo. Uma boa semana a todos.